Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre as mudanças no ensino médio. O nosso entrevistado é o subsecretário de Educação Básica daqui do Distrito Federal, Elber Vieira. Secretário, nós falávamos sobre a importância e o grande desafio, né? Não sei se o mundo, mas no Brasil com certeza, de tornar o ensino médio mais atrativo, fazer com que esses jovens finalizem essa etapa tão importante, diminuir a evasão escolar, porque o número de jovens que sai nessa etapa a gente sabe que é muito grande. De que forma essa nova proposta de ensino médio vai fazer com que as aulas sejam mais atrativas, vai fazer com que os jovens de fato queiram estar neste ambiente? Vamos lá, eu acho que são algumas ações que o novo ensino médio traz que podem tentar dar mais atratividade e fazer com que o jovem, inclusive, permaneça e conclua seus estudos. O primeiro deles que eu cito é a questão da semestralidade, não é? É muito injusto, se você pensar como estudante, que ele reprove ao final de um ano em uma disciplina. Concordo. Não é? Porque é improvável que ele não tenha aprendido absolutamente nada. Para ter que fazer tudo de novo, para né? ter que fazer o curso inteiro durante um ano. O fato de a gente colocar isso em semestres já ajuda, e a gente vai ter a possibilidade na forma curricular que está sendo montado o novo ensino médio, de que se eu tive uma dificuldade nesse primeiro semestre, eu consigo ir para o segundo semestre e recuperar as aprendizagens daqueles pontos específicos, que não é toda a disciplina, de novo, né, dos pontos específicos que eu fiquei com alguma dificuldade, né? Por isso que essa proposta curricular, inclusive, é aliada à nossa base comum curricular, aqui chamada no Distrito Federal do nosso currículo em movimento, que vai ser uma proposta de implementação paralela. Esse currículo está sendo formatado, ele vai ser, inclusive, discutido com toda a rede, mas é um currículo, por exemplo, que pede para que a gente seja muito mais essencial, para que a gente não fique com esse ensino enciclopédico, para que a gente fique com o que importa de verdade levar no aprendizado. Então, a primeira coisa é a questão da semestralidade. A segunda é o aspecto da individualização das trajetórias. Nem todo mundo quer seguir uma carreira acadêmica e ser mestre, doutor. Tem gente, e cada vez mais é mais valorizado no mundo, um saber fazer técnico. E em outros países, inclusive, isso é super valorizado. Então, no novo ensino médio, nós teremos a perspectiva de fazer, durante a sua matrícula regular, o seu curso de curta duração para obter uma profissão, ou mesmo um curso técnico. Legal. Para você conseguir, ao final do seu ensino médio, ter ali já um passo já adentro do mercado de trabalho, numa profissão mais técnica. Então, essa possibilidade de direcionar os seus estudos e individualizá-los, a gente também aposta muito que isso vai tornar o ensino mais atrativo. Dentro, inclusive, dessa perspectiva, só uma ramificação dessa linha de raciocínio, nós vamos ter projetos pedagógicos. Esses projetos, que pode ser, por exemplo, vamos fazer um filme sobre determinado assunto. Então, quem for enveredando para a questão da economia criativa, da criatividade, ele pode participar na escola de projetos de fazer filme. E aquilo ali acaba interessando, primeiro porque há o protagonismo do estudante em realizar um projeto, e ele aprende ali. Eu sempre dou esse exemplo de, para você montar um filme, você passa por escrever um bom roteiro em língua portuguesa, editá-lo, que vai fazer com que você tenha que ter conhecimento matemático, de reta, e o seu roteiro, eventualmente, está relacionado a uma questão histórica, uma questão sociológica. Conteúdo, né? Ou seja, você faz com que, por meio de uma educação mais projetizada, você tenha todos os conhecimentos necessários, convergindo para um projeto e totalmente aderente ao que o estudante quer fazer. E, por fim, é essa questão do protagonismo. O novo ensino médio dá protagonismo pelo menos de duas formas. A primeira, o protagonismo do estudante, de forma orientada, cada vez, no início, mais orientada e cada vez mais autonomamente para o final, do estudante escolher a sua trajetória. Isso é ter autonomia. Isso é dar voz ao estudante, falar, olha, é aqui que eu me enxergo, é para cá que eu gostaria de seguir. E o protagonismo que nós desejamos nesses projetos, como o FESTIC, e nos projetos que serão desenvolvidos nas disciplinas, para que ele tome... ele esteja no espaço de ator principal da sua proposta pedagógica, mas também da apresentação dos conhecimentos que ele teve. O que ele aprender na escola, ele tem que ter a possibilidade de já aplicar isso e apresentar para a sociedade aquilo que ele está fazendo. Há algo pensado também nas dinâmicas em geral das aulas, fora esses projetos esporádicos?
Sim, aí é como política mesmo da secretaria. Nós estamos com o fomento de espaço makers, né? Esses espaço makers é o espaço do fazer, né? Então eu aprendo certos conteúdos e eu quero colocar aquilo em prática, então são espaços que serão equipados com uma impressora 3D, com uma impressora de chapas. Também temos aí, também numa linha parecida, a questão de robótica, e eu vivo dizendo robótica apresentado, por exemplo, aqui no Distrito Federal, tive uma escola que nós visitamos que era um projeto de robótica para irrigação de certas áreas aqui em Planaltina, para diminuir o desperdício de água dessas regiões. Então, eles usavam um projeto de robótica, a robótica a serviço de um problema social, né? E mundial, a falta né? d'água. Então, nós, para tornar as aulas mais atrativas, estamos pensando nessa questão de espaço makers, de robótica, equipando as salas de aulas com projetores e televisores, para que as aulas possam ser também mais dinâmicas, com mais recursos tecnológicos, e a formação do professor também, que é algo que nós queremos, com certeza, aperfeiçoar muito com metodologias ativas de aprendizagem. Metodologias ativas entendidas justamente com uma nova realidade de estudantes que vem com muito conhecimento, muita vontade de fazer e que quer orientação, obviamente, quer ter acesso aos conhecimentos, mas que quer apresentar, quer estar nessa posição de protagonismo das suas aprendizagens. Com certeza. A gente está finalizando e o professor é peça-chave, fundamental nesse processo, né? Porque ele precisa também estar motivado para que eles possam também, os professores, motivarem os alunos, né? Sem dúvida, né? E aí desde que cheguei na secretaria, eu disse, é um privilégio ter tantos professores capazes. Mas a verdade é que o nosso professor, que é o mais bem preparado do Brasil inteiro, ele também passa por muitas dificuldades na rede. É um professor que o reconhecimento social ainda não chegou como deveria. Com certeza. Né? Qualquer pessoa que passar alguns momentos na escola vai saber que esse profissional precisa ser muito mais reconhecido, não é só a questão salarial, é uma questão mesmo de reconhecimento social. E a parte da saúde do professor também, que é importantíssimo. Eu digo que certas mudanças que estamos fazendo, ela tende a ajudar o professor, porque é muito difícil lidar com o modelo que está estruturado, o design que está estruturado, o fazer da educação, com a pressão que ele tem que aguentar. Então, é muito difícil para o professor ter que ficar pedindo silêncio, 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 quando o estudante moderno, ele é inquieto. Então, é muito melhor a gente começar a trazer novas capacitações e falar como lidar com isso, porque essa é uma realidade. A gente tem que se adaptar a isso. Essa é uma nova realidade que nós vivemos de organização e que nós temos que ajudar os nossos professores a saber lidar com ela. E muitas vezes, né, e nós temos psicólogos na rede, mas não é uma questão de psicológico, é uma questão de reestruturação do jeito de ensinar e aprender. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.